Boa noite, irmãos. Nossa, não ouvi nada, absolutamente nada. Boa noite. Ah, sim, fiquei preocupado. Falei, será que eu estou ficando surdo? Não estou. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus? Queremos dar louvor. É a música 497 do nosso inário. Um vaso novo. Eu quero
Vamos cantar a música 16. A Deus demos glória. Assim como estamos, vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, excelso Senhor, misericordioso, aquele que habita nos altos dos céus, nós te imploramos e te rogamos nesse momento a tua permissão para te louvar e te adorar. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados e te pedimos também que venhas estar conosco, para que possamos aprender da tua palavra, que possamos colocar em prática em nossa vida aquilo que o Senhor nos ensina. Seja com o pregador, que ele possa falar inspirado por ti, em nome de Jesus. Amém. Os cravos nas mãos, o sangue nos pés, posso ver o meu Senhor crucificado. O vento a soprar, mulheres a sofrer, Jesus
está morrendo só por você. O rio de sangue, a escuridão de Jesus, a natureza se esconde. Seu lado rasgado, sua alma em dor, estão crucificando meu Salvador. Não posso olhar o seu sofrer, pois era eu que deveria ali morrer. Mas ouço Cristo me chamar, com ternos olhos a me olhar. De repente posso ouvir Jesus falar. Foi por você, só por você, estou dando a minha vida por você. Foi por você, meu filho amado. Não diga não, este é o perdão, a salvação. Eu olho pro céu, o universo em silêncio assiste a dor. Jesus levanta seus olhos ao céu e grita: terminou. Foi por você, só por você, estou dando a minha vida por você. Foi por você, meu filho amado. Não diga não, este é o perdão, a salvação. Não diga não, este é o perdão, salvação. Amém. Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como é que foi o fim de semana até agora? Tudo tranquilo? Estão animados para segunda-feira amanhã? Tá não? Alguns aqui estão meio já pensando na segunda-feira, né? Tá certo, tem que ser sincero, né? Se não tá animado, né, Pietro? Fazer o quê, né? Temos que ser honestos e sinceros. Realmente, às vezes, a segunda-feira, quando, por muito tempo, eu tinha medo daquela musiquinha do Fantástico, aquela musiquinha final. Quando ele falava boa noite, eu, nossa, acabou a semana, acabou o fim de semana, né? Amanhã volta tudo de novo. Mas que bom que você está aqui para poder, nessa semana, começar novamente com Deus. É sempre bom quando a gente vem aqui recarregar uma vez mais durante todo o fim de semana as nossas baterias, que aí nós temos força para enfrentar todos os reveses que poderão ocorrer no decorrer da semana. Então seja bem-vindo mais uma vez na casa de Deus. Certamente Ele tem uma palavra para você nessa noite, para mim também, e que o Espírito Santo possa encontrar lugar no seu coração neste momento. Eu gostaria de conversar com vocês, analisar duas histórias aqui para a gente entender um pouco, às vezes, por que muitas vezes Deus ele é tão bondoso em alguns momentos e em outros momentos Ele parece não ter paciência nenhuma. Às vezes, em um momento, Ele fala que a graça dEle, ela se estende a milhares e milhares, mas de repente você olha para uma ação de Deus na Bíblia e aí você vê Deus sendo tão direto com o pecado ou com as coisas erradas que às vezes muitas pessoas questionam, mas até que ponto Deus ele
é normal ou ele age de acordo com o humor dele? Quando ele não está de bom humor, isso é uma acusação muito grande que a gente enfrenta. As pessoas, às vezes, acusando Deus de ser, às vezes, de duas caras, né? Depende do humor dele, ele lida com o ser humano de uma maneira, se ele está de mau humor, ele lida com outro, não tem muita paciência. Isso, muitas pessoas não conseguem compreender Deus por causa disso. E às vezes é porque a gente faz uma leitura rápida da Bíblia e aí nós não conseguimos entender. Porque em todas as ações de Deus existe o amor por trás. Até mesmo quando ele manda matar, por mais que não pareça. Mesmo quando ele manda matar, é por amor. Parece meio loucura? Parece, mas eu quero que você entenda isso nessa noite. Eu gostaria então que você saísse daqui com duas coisas em mente. Deus, ele tem uma misericórdia imensa, mas ele também sabe quando ele precisa dar fim ao pecado, seja na minha vida, seja na vida de outras pessoas. Então eu gostaria que você saísse com esses dois aspectos clarificados aqui essa noite. Deus tem graça, sim. Ela é gigantesca? É, maior do que nós podemos imaginar. Mas chega um momento que Deus precisa agir. E nós precisamos cuidar com isso também. Para não ficarmos apenas de um lado e esquecermos que quando chega o momento, Deus precisa também, por amor, tirar o pecado. Abra sua Bíblia aí, lá em Êxodo, para a gente analisar esse primeiro aspecto. Êxodo no capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1, diz o seguinte: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos, trabalhou o ouro e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Qual que é o contexto aqui? Só brevemente contextualizar aqui para aqueles que talvez não conheçam toda essa história. O povo de Israel estava já há algumas centenas de anos lá no Egito como escravos, e aí Deus chama Moisés para os libertar. E aí Moisés, em princípio, ele ficou meio com medo, mas depois ele aceitou o chamado de Deus, foi lá, libertou o povo com uma mão poderosa, por intermédio de Deus, fez grandes milagres. Tanto é que as maravilhas fizeram não somente o povo de Israel perceber que Deus era Deus, mas muitos dos próprios egípcios aceitaram o Deus de Israel também, ao perceber que os deuses deles nada podiam fazer contra aquilo que o Deus de Israel estava fazendo. Então, quando após a última praga, que todos os primogênitos morrem, e então o faraó fala assim: Moisés, pega o seu povo e some daqui antes que algo pior aconteça, o povo então sai do Egito. E eles começam a caminhar, e vocês conhecem a história, eles chegam ali perante o Mar Vermelho. E quando eles chegam ali perante o Mar Vermelho, eles percebem que logo atrás deles estava novamente Faraó com seu exército. Era literalmente uma pedra no calcanhar deles, né? Mandou embora e depois ainda veio atrás. Falou assim: já que foram embora, agora vamos lá, vamos pegar a força daquele povo, vamos trazer de volta para aqui. Foi um momento de fraqueza deixar eles embora. Aí o povo com o Mar Vermelho à frente, os egípcios atrás, sem ter para onde ir, e eles começam a reclamar: Moisés, e agora, Moisés, o que vai acontecer? Aí Moisés fala: Senhor, e agora? O que vai acontecer? Aí Moisés recebe de Deus a ordem: Moisés, vocês vão passar por aqui. Estenda aí a tua vara aí, o teu cajado, e eu vou abrir o mar. Essa semana eu estava até vendo uma charge sobre esse aspecto ali.
tá lá um cristão, né? Eles colocando lá um crente, cantando assim, glória a Deus, aleluia. Aí chega um ateu e fala assim, mas por que você está cantando glória a Deus, aleluia? Não, é porque ele fez o mar vermelho se abrir, e aí todo o povo passou ali em seco, né? Aí o ateu vira para ele, mas você também não tem nada de abrir o mar vermelho. Aquilo ali é que uma época do ano fica só 2 centímetros de água, aí qualquer um pode passar ali, então não teve nada de milagre, nem precisou de Deus. Aí o crente vira para o ateu e fala assim, mas sério que isso acontece, o ateu? Claro que isso acontece. Isso dura muito tempo? Ele fala assim, dura meses. Aí o crente começa, glória a Deus, aleluia. Aí o ateu olha para ele, você ficou louco? Por que você está dando glória a Deus, aleluia? Eu estou dando glória a Deus porque ele afogou o faraó e todo o seu exército em 2 centímetros de água. Achei bacana a tirinha, né? Como eles colocaram esse aspecto, né? E quando a gente vai analisar a maneira como a Bíblia coloca, não tem como a gente não perceber a mão de Deus em tudo aqui. E o que acontece? O povo passa em seco, e aí depois o exército vem passar atrás, Deus faz com que as algas retornem, e eles morrem. Até aí parece que estava tudo bem, estavam livres do Egito. Aí começam a caminhar. Eles vão caminhando alguns dias, e aí chegam num lugar onde não tem água. E aí quando encontra água, não sei se você já teve sede, a hora que você encontra água, você vai desesperado beber água. Eles encontraram água, foram correndo, quando pegaram a água amarga. E aí vieram para Moisés de novo, Moisés, estamos com sede, não tem água. E aí vem reclamar para Moisés diz, Senhor, o que eu faço? Aí, Moisés, está vendo aquilo ali? Quebra aquela árvore ali, um galho, joga aqui na água e manda esse povo beber. Aí o povo vai lá e bebe e continua. Parece que o povo, quando eu leio essa história, por muitas vezes eu tentava assim, mas que povinho difícil. Vendo o mar vermelho se abrir, vendo água que é amarga se ficar boa, ainda fica reclamando. Às vezes nós somos rápidos em falar, né? E aí, passa mais alguns dias, eles chegam ali até o Sinai, e agora Deus precisa relembrar para eles quem Ele é e a lei dele. E aí Deus, Ele desce, e Ellen White está comentando isso, eu acho isso fantástico, ela fala que toda a comitiva do céu, os anjos, descem até ali o Monte Sinai. Por isso que ele estava com toda aquela aparência de fogo, e a terra tremia. Aquilo causou um desespero no povo, quando eles viram aquilo ali, eles disseram, pronto, agora eis que o nosso fim está chegando, né? Mas aí Deus começa a falar com eles e proclamar a lei. E Deus proclama a lei para eles ali. E eles percebem a grandiosidade de Deus. Eles veem aquela coluna de fogo durante o dia e durante a noite, aquela nuvem protegendo eles o tempo todo. E aí depois que Deus termina de proclamar tudo aquilo ali, Ele fala assim, Moisés, vem aqui agora, porque eu vou escrever essas leis em uma tábua de pedra para você levar para o povo, para que eles não se esqueçam. E aí Moisés sobe. E aí Moisés sobe e vai estar lá com Deus. E lá ele fica 40 dias. E é nesse momento que o povo começa a ver que Moisés está demorando. Lembre-se que alguns dias antes, eles tinham visto Deus se manifestando de uma maneira fantástica. Aliás, eles ainda viam Deus, porque Deus ainda estava sobre o monte, com toda a grandiosidade dele e poder, conversando com Moisés. Só que o povo vendo aquilo ali, eles falam assim, espera aí, cadê Moisés? Provavelmente Deus de alguma maneira o destruiu, ou aconteceu alguma coisa com ele não volta mais. E o povo começa a ficar meio perdido. O porquê disso? Percebam como que o pecado ele é cruel, né? O povo de Israel havia ficado muitos anos no Egito, e eles estavam acostumados a verem os deuses em formas. Todo deus que os egípcios acreditavam tinha uma forma para representar aquele deus. Eles não tinham nenhuma forma de Deus. Então a pessoa de Moisés visível era aquilo que os conectava a Deus. Percebam até nisso aí a paciência de Deus, né? Ele chama um líder que representaria o próprio Deus para o povo de Israel, porque eles estavam tão acostumados a verem representações de deuses, que eles não conseguiam imaginar, não entrava na mente deles um Deus invisível. Para nós isso não faz muito sentido, que a gente está acostumado com essa ideia. Mas para quem foi criado desde a infância, vendo Deus sendo representados por imagens, quando eles falam de um Deus que não tem, isso não entra na mente. É difícil. Então Deus, na misericórdia dele, fala assim, Moisés, esse povo vai olhar para você, vão perceber que eu sou, você não é a minha imagem, mas você vai estar me representando perante o povo, e eles vão confiar em você. Aí quando essa imagem que eles tinham, entre aspas, de Moisés, visível de Deus, desaparece, eles, pronto, agora complicou tudo. Ficamos largados no deserto, vamos passar fome, passar dificuldade, vai vir todo mundo, vai matar a gente. O que a gente faz agora? Eles viram para Arão, Arão, você que ficou encarregado aqui, pode dar uma força para a gente aí? Nós precisamos de um Deus para nos levar de volta, nem que seja para o Egito. Vamos voltar lá, pedir desculpa por tudo que aconteceu, vamos ficar lá. Talvez seja melhor que ficar aqui no deserto, perdido. E eles vendo a manifestação de Deus ali.
Parece ser um povinho difícil, né? Mas não muito diferente da gente. Não muito diferente. Aliás, em nada diferente de nós. Eles viam a manifestação de Deus ali, mas ainda assim começam a se afastar. E eles chegam para Arão. E essa parte aqui, que eles chegam para Arão, mexe muito comigo, porque Arão, ele estava como líder no lugar de Moisés. E quando o povo chega e começa a falar com Arão, eles já estavam assim, não estavam pedindo quase, eles estavam quase que já obrigando Arão a fazer alguma coisa. E Arão começa a ficar com medo de perder a boa influência ou a boa reputação que ele tinha com o povo. E aí quando eles começam a pressionar, naquele momento que precisava de alguém firme e falar o seguinte, não, isso aqui é errado, não pode ser assim. Arão, por amor, às vezes a comodidade e amor das pessoas, ele recua e fala o seguinte, bom, então tragam para mim aí todas as coisas de ouro que vocês têm, a gente vai fazer um Deus aqui para vocês. Ellen White, ela fala que aquela situação era extremamente complicada e precisava de um homem de firmeza, de moral, de integridade e que amasse a Deus ou a honra a Deus acima de tudo, acima até mesmo do risco de perder a própria vida ou de amor e boa fama entre as pessoas. Mas ela fala o seguinte, mas tal não era o caráter de Arão. E aquilo ali mexe muito comigo, porque querendo ou não, eu e vários de vocês aqui somos líderes. E nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, em alguns momentos, para poder manter aquela política da boa vizinhança, ou nos mantermos bem com todo mundo, às vezes condescendermos com aquilo que é errado, achando que por fazer isso estaremos agradando as pessoas e as pessoas vão nos amar, elas poderão nos amar, mas nós não estaremos alcançando o favor de Deus. E a gente vai ver que essa fraqueza de Arão aqui resulta num mal terrível. O mal que resulta em seguida por causa desse momento de fraqueza de Arão, ele não precisaria ter ocorrido se Arão tivesse tido firmeza. E às vezes não só líderes, mas todos nós quando somos colocados às vezes em choque ou em xeque, né, com alguém aí de fora que começa de alguma maneira nos criticar, alguma coisa ou outra, nós temos a tendência a falar assim, tudo bem, isso aí não é tão errado assim, pode ir. É errado. Se Deus disse que é errado, não seja você o primeiro a tentar dizer que não é. Mas Deus não é tão sério, Ele entende, Ele é graça. Mas se Ele disse que é errado, é errado. Mas olha lá os patriarcas, eles tinham várias esposas e tal. A Bíblia não está defendendo, a Bíblia está só relatando. Você quer arcar com todas as consequências daquilo que eles tiveram por fazer aquilo que Deus disse que não era para eles fazerem? Deus tolerou? Tolerou, mas as consequências, tanto é que de Abraão a gente vê até hoje. A briga aí dos muçulmanos com o povo de Israel. Está aí até hoje. Às vezes, não, mas Deus tolerou. Deus tolerou, mas não aprovou. É diferente. Davi perdeu quase todos os filhos dele por causa da poligamia que ele teve. Muitos dos filhos dele, Ellen White fala, não estarão no céu, por causa da fraqueza dele com relação a mulheres. Então, quando a Bíblia relata esses erros, não é para desculpá-los, é só para nós olharmos as consequências disso. E as consequências dessa falha de Arão aqui, do povo, ela começa logo a vir. Deus chega assim, Moisés, o interessante é que Deus vira assim no verso 7 e fala assim, Moisés, porque o teu povo se corrompeu. Vejam como Deus se refere ao povo de Israel. Fala assim, o teu povo. Deus não fala mais que é o meu povo. Moisés, o teu povo se corrompeu. Deus estava triste, estava chateado naquele momento. Só que ele também estava testando aquele homem que ele havia chamado. E ele vira e fala assim, o teu povo se corrompeu. E aí no verso 11 em diante, a gente vai encontrar aqui, nós não vamos ler agora, mas se você ler em casa depois, a gente vai encontrar Moisés humildemente falando assim, Senhor, não faz isso com o teu povo não, porque ele fala assim, Moisés, esse povo se afastou demais, deixa eu matar todo mundo e eu faço de você um grande homem. O que você diria se Deus virasse para você, chegasse assim, Janderson, eu quero essa igreja aqui, mas está todo mundo aqui com a vida avacalhada, vou matar todo mundo e da sua família aqui, dos seus descendentes, vou fazer uma igreja grandiosa. É ou não é uma oferta tentadora? Quem está falando? Deus. Se Deus está falando, é porque realmente Ele quer fazer isso. Só que Deus, quando Ele fala isso aqui, Ele poderia realmente fazer isso. Só que Ele queria mostrar também perante o universo e mostrar uma vez mais que o líder que Ele tinha não era um líder interesseiro. Moisés fala assim, Senhor, de jeito nenhum, não faça isso. Ele começa a dizer, Senhor, não foi eu que tirei do Egito, não, foi o Senhor que tirou do Egito. Não é o meu povo, é o seu povo. Não é meu não, Senhor, é teu. E se o Senhor achar que eles não podem mais entrar em Canaã, você vai acabar com todo mundo, por favor,
me tira também. Pode tirar meu nome do livro da vida, pode me matar também. Porque, Senhor, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo. Todo mundo. E aí, de repente, do nada, todo mundo deixa de existir aqui. Como vai ficar a tua imagem, Senhor? Vão começar a falar que o Senhor é um Deus tirano? Vão começar a falar que o Senhor não sabe o que quer? E aí, o conhecimento de ti, para assim, não, Senhor, eu não quero ser responsável por isso. E aí Deus fala assim, Moisés, beleza, estou aceitando a tua intercessão. Vai lá, nós temos algumas coisas que fazer. Desce, porque senão vai acabar com tudo lá. E aí Moisés, então, ali desce, e quando ele chega, ele não tinha ideia da situação que estava. Quando ele chega ali, que ele encontra a situação que estava, a ira dele se acende de tal maneira que ele pega aquelas tábuas e joga com toda a força ali à vista de todo o povo. Não foi uma revolta, uma raiva contra ele, mas foi uma revolta ao perceber o que eles haviam feito com a lei de Deus. Porque qual que foram os 2 primeiros mandamentos que Deus disse? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Parece que eles começaram na ordem, né? Vamos começar a desobedecer a Deus, vamos seguir a ordem aqui para a gente fazer direitinho. Já quebramos o primeiro, vamos quebrar o segundo. Parece que eles começaram na ordem. Justamente os 2 primeiros mandamentos, eles quebram. Os 2 primeiros mandamentos, eles quebram. Primeiro, eles começam a querer outro Deus e ainda fazem uma imagem. Imagina aquela glória que nós não podemos imaginar de Deus, imensa, grandiosa, sendo representada por um bezerro de ouro. E aí Moisés, quando chega no capítulo 30, deixa eu confirmar aqui, no capítulo 32, quando ele chega e quer saber o que está acontecendo, ele chega para Arão e fala assim no verso 22, respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que terá acontecido. E o verso 24. Então ele disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Arão tentando aqui justificar o erro desse. Moisés, não foi bem assim. Eu peguei o ouro, taquei dentro ali do fogo e saiu um bezerro. Oh, um milagre. Tentando justificar o erro dele. Quantas vezes a gente não tenta fazer isso? A gente faz uma coisa errada, e aí quando nós nos vemos para ter que arcar com as consequências, nós arrumamos desculpas, tentamos justificar os nossos erros. É a primeira coisa que Arão faz. Senhor, Moisés, não fica bravo não, eu taquei no fogo e um milagre. Saiu um bezerro. Não foi bem assim. E Moisés fala assim, Arão, alguma coisa precisa ser feita agora com urgência. E ele vai, intercede por Arão, ele ora, Deus aceita a intercessão dele por Arão, para que Arão não fosse morto, porque esse erro dele foi, como líder, foi grandioso. E aí ele agora ora por todo o povo e ele faz o seguinte, todos aqueles que querem se arrepender desse mal, por favor, fiquem aqui de um lado. Aqueles que não erraram, fiquem aqui. Aqueles que erraram, mas estão se arrependidos, venham aqui. Se você ver aqui no verso 25 em diante, ele vai comentar todo esse aspecto aqui. Deus chama todo o povo para o arrependimento. Só que alguns se recusam. Assim, E aqui tem um perigo que muitas vezes nós não percebemos porque o pecado nos cega. Eu falo isso porque cega a mim. E eu tenho certeza que você sabe que cega você. Porque quando nós insistimos em alguma coisa que sabemos que é errado, aos poucos nós começamos a perder o senso da malignidade daquilo ali. A gente começa aos poucos assim, isso é errado, mas não é tão sério assim. A gente vai ficando cego. E aí nós começamos a justificar os erros e começamos a olhar para os erros que fazemos diariamente como não são tão sérios assim. E é o que acontece com alguns daquele povo ali. Deus fala assim, se arrependam, percebam a graça dele aqui. E alguns disseram, não é bem assim. Alguns talvez pensaram, mas Deus, se ele é amor mesmo, ele vai perdoar, ele vai entender a gente, não precisa nem se arrepender, não. Enganaram-se, porque Deus precisava agir, ele precisava deixar algo muito claro naquele momento ali. E se a gente vê aqui, a gente vê um relato triste no verso 26 em diante do capítulo 32, diz o seguinte, pôs-se em pé a entrada do arraial, Moisés, e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se levantaram a ele todos os filhos de Levi.
aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Deus, ele não nos dá, nós devemos ter muito cuidado em julgar as pessoas, mas quando Deus passa algo para nós fazer e manda que nós façamos, por mais duro que seja, cumpra. Cumpra porque é para o bem de todos. E aqui imagina que não deve ter sido fácil para a tribo de Levi sair matando seus próprios irmãos. Deve ter doído o coração deles. Percebam as consequências do pecado. Para aqueles que estavam ali envolvidos, que dificuldade. Olhar para o seu irmão, olhar para o seu amigo, olhar para aquele que era seu companheiro, que não queria se arrepender, mas tinha que matar porque Deus disse para matar. Agora, por que Deus precisava ser tão cruel assim? Por que Deus precisava de agir de uma maneira tão drástica? Não podia dar um pouquinho mais de misericórdia, ter mais paciência? Por que Ele precisava agir de uma maneira mandando os próprios amigos, irmãos, familiares matarem uns aos outros? Por que tamanha maldade? Essa maldade aqui não é maldade, é amor. Deus deixou o pecado impune uma vez. E Ele não faz isso de novo. Porque Ele deixou uma vez, porque Ele é justiça. E Ele precisa deixar bem claro tudo aquilo que Ele faz. Lembra-se lá no início, quando Caim vira e mata Abel? Deus pega e fala o seguinte: quem matar Caim será vingado. E Ele coloca nele um sinal e proíbe qualquer um de levantar a mão contra Caim. Ninguém tem o direito de matá-lo. Agora, por que depois Ele fala: se alguém matar o seu irmão, vocês vão lá e matam? E por que no caso de Caim Ele não faz isso? Ele deixa Caim impune, entre aspas, podemos dizer assim. Ninguém mate Caim. Deixe ele vivo. Por uma razão. Deus não age sem antes mostrar claramente o porquê das ações dele. Ele deixou Caim impune e sem receber de imediato ali as consequências do seu erro, porque ele precisava mostrar para o universo, para mim, para você, que ele age com justiça. Quando a gente começa a acompanhar o relato da descendência de Caim, da descendência de Sete, a gente começa a perceber que aquele erro de Caim foi passado para as gerações futuras. Aquela maldade e revolta dele contra Deus, ele imprimiu no coração dos seus filhos, que imprimiu no coração dos netos. E qual que foi o resultado final disso? Dilúvio. O dilúvio. Ellen White fala que o pecado de Caim deixado impune foi consequência direta de Deus não ter agido contra Caim naquele momento. Se ele houvesse tirado a vida de Caim, o dilúvio não teria acontecido. Mas agora, então, por que Deus deixou que tantos morressem e não agiu direto contra Caim? Porque se ele tivesse matado Caim, nós e o universo jamais entenderíamos o porquê que em momentos Deus precisa agir para acabar com o pecado. Porque quando ele age e acaba com o pecado, é porque ele sabe, ou ele termina com o pecado ali, ou ele vai acabar mais tarde, fazendo com que muitos se percam. Se ele tivesse matado Caim, apenas Caim teria morrido e talvez alguns poucos outros. Mas como ele não matou Caim e todo o povo antediluviano, com exceção de 8 pessoas, pereceram. Todos os demais morreram. Por causa de um pecado que foi deixado impune. Ellen White tem uma frase que ela fala: por amor a muitos, é preciso que a poucos, em alguns momentos, recebam o juízo de Deus. E com relação a esse texto aqui, é justamente isso. Eu nunca tinha entendido, às vezes eu sempre li esse texto aqui e achava que Deus tinha sido meio cruel nesse ponto. Mas quando eu comecei a ler com mais calma e ver os comentários sobre isso aqui, e Ellen White ela expande isso aqui também em alguns comentaristas bíblicos, ela diz o seguinte: se houvesse Deus deixado esse pecado impune, aqueles que se recusaram a arrepender, tivesse deixado eles vivos, dentro de pouco tempo, todo mundo ia olhar e falava assim: eles fizeram tudo contra Deus, não aconteceu nada. O que eles iam pensar de Deus? Bom, Deus não... É igual um filho, quem é pai, aí eu não sou filho, não sou o pai, né? Mas quem é filho, quem é pai e tem um filho, você fala o seguinte: filho, se você fizer isso, eu vou fazer isso. E você não faz, daqui a pouco, como que seu filho está fazendo? Ele olha para você
e continua fazendo aquilo que está errado. Por quê? Ele falou assim, bom, papai falou que vai fazer e não faz, então eu posso continuar fazendo. Ou seja, a não ação implica numa aprovação indireta. O pai não falou que aprova aquilo, mas ele falou que ia fazer e não fez, então é sinal que ele aprova. Ele não falou que aprova, mas como ele não fez nada, é sinal que ele aprova. E se Deus não tivesse agido aqui, ele tinha acabado de falar a lei dele. E se não houvesse ele agido aqui, as pessoas iam olhar o seguinte, bom, Deus fala a lei dele, mas ele não age assim. E aí muitos teriam sido levados a entrar em pecado, achando que poderiam assim entrar no favor de Deus de qualquer jeito. Por amor a esses, Deus precisou matar aqueles que se recusaram a arrepender naquele momento, para que eles entendessem que quando Deus diz que pune o pecado, Ele pune. Parece maldade? Parece. Mas Ellen White, ela fala o seguinte, se Deus não tivesse, neste momento, destruído esses, treva espiritual, pior, ela usa esse termo, pior, do que antes do dilúvio, teria se abatido sobre a terra. E o conhecimento de Deus teria se acabado. Imaginou a seriedade de um único erro, entre aspas? A consequência grandiosa que não teria tido se Deus não tivesse intervido naquele momento com uma seriedade? Se não houvesse Deus agido naquele momento, as trevas espirituais teriam se abatido sobre a terra e o conhecimento de Deus teria se acabado. Que eu gostaria de deixar para você a certeza que é o seguinte, quando Deus age, quando Deus fala que não é para fazer algo, é por amor a mim e por amor a você. E quando a gente insiste em fazer algo errado, talvez Deus hoje não age com toda essa seriedade mais, entre aspas, mandando matar no mesmo momento. Mas é bem certo que Ele não deixa impune. E muito cuidado para você não manter um pecado na sua vida, ou à vista de todo mundo, e você, às vezes, ao mesmo tempo dizer que segue a Deus, por você não passar uma ideia errada para as pessoas de que Deus não importa tanto com isso. A gente tem que cuidar com isso. E como igreja nós temos que cuidar. Por isso que a igreja muitas vezes tem que fazer disciplina. Não é por maldade com o irmão A ou B. É porque se não disciplina um, às vezes o outro que está ali, que é um pouco mais fraco na fé, bom, aquele está fazendo tudo errado e ninguém faz nada, é sinal que não tem tanto problema assim. Aí ele vai querer fazer igual. Só que ele pode tentar fazer igual e morrer no pecado. E aí eu perdi uma alma, porque eu deixei de dizer para uma outra que ela estava no erro. Por isso Jesus disse, se o sermão tiver em erro, chega lá e fala para ele. Não se omita, porque a omissão, ela pode levar à perdição não só dele, como também de outros. E pode levar também à minha própria perdição. Porque quando nós insistimos no pecado, nós começamos a ficar cegos. E perdemos o senso da grandiosidade de Deus e da malignidade do pecado. Então a graça de Deus é grandiosa? É. Não tem limites. Tanto é que quando o povo errou, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, se arrependam, voltam para mim. Quem quis se arrepender, sobreviveu. Quem não quis, morreu. Porque Deus queria? Não. Que pai que tem prazer em matar um filho? Mas porque ele sabe que, em alguns momentos, o pecado deixado impune leva a outros a se perderem. Eu trabalho em escola e por muito tempo fazem 12 anos que eu trabalho entre monitoria, preceptoria e professor em escola. Por muito tempo eu era daquela teoria de que o aluno, como escola adventista, o aluno tem que ter muitas chances. Devemos amar, temos que ajudar, porque precisamos salvar. E eu muitas vezes defendia alguns alunos que, apesar de serem, na linguagem popular, um pestinha, eu defendia eles, não, precisamos dar mais uma chance, uma chance, uma chance. E até que no NASP, em 2008, um aluno ele aprontou feio, e aí eu e um outro lá, a gente conversou com ele, demos uma oportunidade para ele, conversamos com a direção, a escola aceitou aquilo ali, e aí ele ficou no colégio. E eu achava que, bom, fiz uma coisa fantástica. Talvez tenha sido, não sei. Mas o fato foi que por causa daquele menino que tinha feito algo de errado, que tinha que ser expulso, mas que devido ao excesso de misericórdia, no final do ano precisamos mandar ele e mais 5 embora. Porque ele contaminou os outros. E hoje eu entendo um pouco mais porque que às vezes Deus em alguns momentos ele age assim. E por que às vezes nós precisamos agir assim em alguns momentos. Porque uma laranja podre, ela apodrece as outras.
Então, nós precisamos ter misericórdia? Precisamos. E Deus ele tem misericórdia demais. Mas não confunda a misericórdia dele com permissividade. Permissão. Para você continuar fazendo aquilo que você quer a vida toda. Primeiro, porque você pode se perder. E segundo, você pode se perder e levar outros juntos com você. A boa notícia é, você quer livrar-se do seu pecado? Ainda é tempo, porque você está vivo e você está aqui hoje. Então o sangue de Cristo, ele te dá poder para livrar-se do pecado, se você quiser. E eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque você quer. Se você não quisesse, você nem estaria aqui. Então se você quer, pode ter certeza que o sangue de Cristo está estendido sobre você nessa noite para te purificar de todo o pecado. Basta você aceitar. E você aceita nessa noite uma vez mais e saia daqui e converse com Deus. Fala, Senhor, me ajude a levar a sério essa questão do pecado, para que eu não me perca e nem leve outros a se perderem. Nós vamos cantar uma última música agora que fala sobre justamente o poder que existe no sangue de Cristo. E você, uma vez mais, fale para Deus que você quer livrar-se. Se há algum pecado ainda que você precisa deixar, não saia daqui com ele. Não saia daqui com ele. Deixa ele aqui, aos pés de Cristo. E saia daqui com a certeza da salvação em Cristo, porque a misericórdia dele não tem limite. Apesar de alguns momentos, ele acabar com o pecado. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Então deixe os seus pecados aqui antes de sair. Não saia com ele. Deixe aqui, aos pés de Cristo. E saia daqui com a certeza de que Deus tem um plano especial para você. Que Deus abençoe e cuide de cada um de nós nessa semana. Coloque-se em pé o hino de número 200. Eu não me lembro agora qual que é. Pessoal do louvor aí, se puder me ajudar. Sangue tem poder. Seu sangue tem poder. Deixa eu achar o pessoal do louvor aqui. te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Não queres sua vaidade afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te podes livrar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, seja o sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser um servo leal, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem
ao pecador e aceita o dom de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti porque nos ajuda dia após dia a compreendermos um pouco mais da Tua graça. E essa graça muitas vezes ela é manifesta na Sua justiça. Por amor a nós, muitas vezes o Senhor agiu de maneira radical com o pecado. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós agradecemos porque ao Tu agir dessa maneira no passado, permitiste que o Teu conhecimento sobre quem Tu és chegasse até nós. E o que nós queremos rogar a Ti é que nos ajude a não cairmos no mesmo erro. Às vezes é fácil olharmos para este povo e julgá-los. Mas, Senhor, quanto conhecimento, quanta luz a mais nós temos. E mesmo assim, nós às vezes insistimos em mantermos no erro, em fazermos aquilo que é errado. É verdade que a Tua graça ela alcança onde quer que nós venhamos estar. Mas ela também, Senhor, ela termina, se nós insistimos em não nos arrepender, por mais que Tu queira, o Senhor respeita e aí podemos acabar nos perdendo. E nós não queremos nos perder e nem queremos levar outras pessoas conosco. Por isso nos ajude a sairmos aqui com o senso da seriedade do pecado. Amém. E por isso nós queremos neste momento deixar perante Ti todas as nossas falhas. Amém. Não queremos sair daqui com pecado em nossa vida. Se temos insistido em pecados, em erros na nossa vida, nós queremos depor aos Teus pés neste momento. Amém. Na certeza de que o Senhor aceita e nos perdoa. Amém. Cada um que aqui está, acompanhe agora. Que eles possam ter uma semana na Tua companhia, sob a Tua proteção, e que cada um que aqui está possa ser uma luz onde quer que eles estejam. Nos entregamos em Tuas mãos e oramos por Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite e uma boa semana a todos vocês. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinha caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão.